E aí, bonitas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Bonita. E hoje eu estou aqui com a mesa lotada de convidadas incríveis. Primeiro, Celso Pancera, que vocês já conhecem hoje. Ele vai comandar o podcast aqui junto comigo. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado, Thalys. Satisfação estar contigo novamente. E hoje nós vamos ter uma conversa super legal sobre atipicidade. Como é a vida da mãe atípica aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu tenho 3 convidadas maravilhosas, Fabiane, Ana Paula e Patrícia, e eu vou deixar elas se apresentarem para vocês. Então, boa tarde, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Meu nome é Fabiane, eu estou presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, que é aqui no Rio de Janeiro, e também sou vice-presidente da Humana, que é uma associação de mães e mulheres neurodivergentes que atua em nível nacional. Sou mãe do Daniel. O Daniel tem 11 anos, paralisia cerebral, autismo nível de suporte 3, e recentemente fui diagnosticada com autismo nível 1 de suporte. E estou desbravando esse diagnóstico aí, que ainda estou digerindo, é um processo. Eu sou Patrícia, sou mãe do Joaquim. Joaquim é uma criança de 11 anos com síndrome de Down e diagnóstico de autismo nível de suporte 2. Eu tô na militância desde que o Joaquim fez 1 ano de idade, porque eu acredito que sem luta, né, a gente não avança. Não pertenço a nenhum grupo hoje, né, de militância. Na verdade, pertenço a todos, né, Fabi? Sim. A gente está sempre junto aí. E tô nessa dinâmica aí de lutar por direitos da pessoa com deficiência há 10 anos já. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, né, de falar sobre maternidade atípica, que eu acho que é um assunto que se fala ainda muito pouco. Sou Ana Paula, mãe do Gabriel, autista nível 3 de suporte, nível 3. Sou pedagoga em formação, ativista social na causa da pessoa com deficiência e fundadora do projeto Criando Laços Especiais, que acolhe famílias atípicas periféricas no Complexo da Maré. Que incrível. É bom que hoje nós temos mães de vários níveis de suporte. Para quem não sabe, eu também sou mãe atípica. Minha filha é do meio, Maria Luísa, ela é autista grau 1 de suporte. Então, hoje a gente consegue ver aqui nessa mesa mães que passam, apesar de serem mães atípicas, passamos por desafios diferentes, né? Porque a cada grau é um desafio maior e a gente tem uma vivência completamente diferente. Sim. Como é o dia a dia de vocês sendo mãe atípica? Então, a gente como mãe atípica, a gente tenta se reinventar a todo momento, né? E quando a gente é uma liderança e cuida de outras mães, né, também é muito complicado. A gente vê que não existe políticas públicas para as famílias atípicas, ainda falta muito, se fala muito pouco. Então, assim, é um dia a dia muito doloroso. Eu passei um processo um pouquinho diferenciado, porque meu filho nasceu prematuro extremo. Então, além da questão da tipicidade, eu tive uma prematuridade que acompanhou essa vida. Então, ele nasceu de 5 meses, passou o primeiro ano de vida dele internado. Eu não tenho rede de suporte. Então, eu tive que largar meu emprego. Na época, eu era professora, que antes de me formar fisioterapeuta, porque eu fazia fisioterapia por causa dele. Eu era professora, então eu fiquei 5 anos fora do mercado de trabalho, vivendo exclusivamente para ele. E aí, é claro que a gente não pode falar de maternidade atípica sem levar em consideração o recorte social, sabe, que faz muita diferença. Então, eu me reconheço como uma mulher privilegiada, com um plano de saúde. Então, a minha realidade é muito diferente, por exemplo, de uma família periférica, que não tem acesso a tantas oportunidades quanto eu tive, por mais que a gente tenha que brigar. Então, assim, a questão da maternidade atípica, ela não pode partir e deixar de lado esse recorte social que atravessa diretamente, influencia no futuro dessa criança e também dessa mãe. Então, no início, foi muito sofrido, mas depois eu consegui, porque eu tinha um plano de saúde, ele foi para casa com home care, então a minha rede de apoio virou home care, eu consegui fazer uma segunda graduação, me formei, hoje sou mãe, ativista e fisioterapeuta da neonatal do Pedro Ernesto, concursada, então consegui me reinventar nesse sentido. Eu sei que isso é uma oportunidade que pouquíssimas mães atípicas conseguem ter. É um privilégio, né? É um privilégio. Então, assim, eu não posso deixar de me reconhecer enquanto mulher branca, moradora da Zona Norte. Então, tem todo um recorte diferenciado. Para mim, hoje, a maternidade atípica, ela está muito mais leve do que já foi há um tempo atrás. O que dói é a gente ter que lutar sempre por direitos, né? É reafirmar a necessidade de direitos já adquiridos de serem colocados em prática.
Que O tempo todo, o né? tempo todo. Então, a gente nota que a pessoa com deficiência, independente da deficiência, seja o autismo, seja a paralisia cerebral, síndrome de Down, qualquer outro tipo de síndrome, ela é colocada à margem o tempo todo, porque a gente ainda tem que lutar contra um capacitismo que é enraizado na nossa sociedade. Então, acho que isso é o mais difícil, como você falou, a falta de políticas públicas efetivas que garantam que aquele direito ele exista e seja respeitado, e o capacitismo que a gente tem ainda muito enraizado na sociedade. E a manutenção desse direito também. O seu filho tem quantos anos, desculpa? Ele está com 11. 11 anos, para você ver a diferença. Quando ele nasceu, você já teve todo esse suporte do plano de saúde, de home care, enfim. Hoje eu também sou uma pessoa privilegiada porque minha filha tem plano de saúde, eu consegui o diagnóstico por conta do plano de saúde, porque pela rede pública eu não consegui fechar o diagnóstico dela, principalmente por a Malu ser uma criança que ela não tem problemas de socialização. E todo mundo associa o autismo unicamente com problemas de socialização. E ela nunca teve, mas ela tem outros fatores. Questão de fala, ela tem atraso de fala, ela tem a hiperatividade, enfim. Para fazer o diagnóstico dela foi muito difícil. Eu fui a vários neuros, isso porque eu paguei os neuros, eu consegui fazer pelo plano de saúde. E mesmo assim, por conta das políticas públicas, que vários direitos foram retirados, mesmo minha filha tendo plano de saúde, ela não faz as terapias dela pelo plano de saúde. Porque a quantidade de terapias dela, principalmente por conta da fala, são muito altas e o plano de saúde não cobre, porque a gente tem que entrar numa luta judicial para conseguir fazer pelo plano de saúde. Eu, graças a Deus, tinha condições de pagar e fui pagando por fora. Isso foi até uma questão que muita gente questiona nas minhas redes sociais, de por que eu não compartilho tanto os tratamentos que a Malu faz. E hoje eu não compartilho porque eu mostrava o meu dia a dia, de todas as terapias que ela fazia, da evolução que ela tinha, e eu recebia mensagens diariamente de mães que não tinham condições de fazer o mesmo tratamento que eu fazia na minha filha, e aquilo acabava comigo, porque eu penso, não é justo, sabe? Eu que tenho um pouquinho de condições a mais, a minha filha tá evoluindo, sendo que tem várias crianças que poderiam estar evoluindo também, mas não conseguem fazer porque não tem recursos financeiros para poder ter esse mesmo tipo de tratamento. E aí eu comecei a não postar mais o tratamento dela, porque aquilo estava me fazendo mal. E é por isso que a gente fala tanto sobre movimentar as políticas públicas para crianças atípicas, porque todo mundo, pessoas capacitadas no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos. Só que falta política pública efetiva para que essas crianças tenham acesso a essas terapias e consigam evoluir. Porque cobram tanto que a mãe tem que incluir uma criança na sociedade, que tem que trabalhar, tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Só a gente sabe a dificuldade de uma criança atípica de aprender a ler e escrever. A Maria Luísa teve que repetir o 2º ano porque ela não conseguia acompanhar a turma. E isso porque ela faz todas as terapias que ela faz. Imagina uma criança que não tem esse acesso, sabe? E aí não adianta a gente querer cobrar da mãe, querer cobrar da criança, se a nossa sociedade, se as políticas não fazem com que a gente movimente para que esse ser evolua e consiga estar lá dentro da sociedade como um todo, né? Realmente, esse recorte social faz toda a diferença. É muito difícil falar depois da Fabi. Fala muito bem. Então, ser mãe atípica aqui no Rio de Janeiro é um desafio gigantesco, não só para as mães periféricas, como para as mães, né, que têm plano de saúde, como a Fabi disse do filho, como o meu também tem, mas a gente esbarra exatamente nisso aí que você falou, Thaisa, porque mesmo você tendo um plano de saúde, o plano de saúde não te dá o suporte suficiente. Hoje, Joaquim está sem terapias, mesmo tendo um plano de saúde. E eu, atualmente, estou desempregada fora do mercado de trabalho, então eu não consigo arcar com... Aí você procura através do SUS, leva numa clínica da família, incluindo o CISREG, você fica meses esperando. Assim como uma consulta não é o caso do Joaquim, porque temos o plano de saúde. Mas ele não tem acesso a terapias, ou sou eu pagando no particular, porque no público você não tem, e o plano de saúde também não te dá o suporte que você precisa. Então, é muito complicado. Ser mãe atípica é você estar lutando todos os dias com o soldado lá na guerra, né? O nosso nível de estresse, de cobrança, não só da sociedade, mas nós mesmas, nós cobramos a nós mesmos, que a gente precisa dar o melhor para os nossos filhos, só que a gente tem desafios diários gigantescos. Então, assim, eu acredito que as políticas públicas, sim, a gente precisa de políticas públicas que sejam cumpridas, né? Porque existe até muitas, né? Muitas políticas, mas que a gente vê que na prática ela não acontece, né? Ela está no papel.
A Lei Brasileira de Inclusão é desde 2015, a gente está com 11 anos da Lei Brasileira de Inclusão e ela não é cumprida na íntegra. Então, assim, a gente tem muito que avançar, o que cobrar aí das autoridades para que a gente possa dar dignidade para a pessoa com deficiência e para as famílias também, porque existe uma coisa que a gente pergunta muito, quem cuida de quem cuida? Eu sou uma geração bem anterior à de vocês, né? E no meu tempo não existia o diagnóstico, né? Então eu tenho uma irmã que teve paralisia infantil. Naquele tempo não tinha médico na roça e nem as vacinas. E nós criamos a Dica tem 65 anos agora, né? Conseguiu chegar aos 65 anos, mas com muita dificuldade nós levávamos a Dica pelo braço para a escola, né? O eu, Solange, alguém carregava ela para a escola pendurada e no recreio a gente dividia quem ficava com a Dica no recreio e quem ia brincar com as outras crianças. E não tinha essa compreensão. Claro que é outra doença, né? Mas haviam muitas crianças que a gente percebia que hoje teriam o diagnóstico, como nós temos, né? Esse espectro autista e tal. Naquele tempo era tratado na marra, né? Ou com reza, ou esquizofrênico, era internado. Uma tia mãe da minha irmã, ficou muito tempo internado lá no antigo hospício, né? Hoje em dia fechou, que era a Casa São Pedro, né? Lá em Porto Alegre. Era uma outra realidade, assim, muito dura. Hoje em dia, ao menos tem o diagnóstico, que é um ponto de partida, né? É uma coisa muito recente e que redimensionou esse debate na sociedade, né? Então veio tarde, mas está chegando. E uma das coisas que a gente vê nesse debate, conversando, é o impacto sobre a família, especialmente sobre as mães, tanto de perder o emprego, quanto o problema do cansaço da mãe, né? Do síndrome de Burnout, tudo que isso se reflete sobre a vida das mães, que princípio que o pai vai embora. O pai vai para o botequim, o pai vai para a cerveja, vai para o futebol, né? A maioria dos pais, não todos, mas uma parte significativa. E as mães não têm o que fazer, né? Elas precisam e acabam ficando, até pelo vínculo, né, afetivo, que a mãe é muito mais forte que o pai. Então, esse aspecto eu acho também uma questão bastante interessante para a gente debater aqui, vocês que têm essa experiência, né? Para o pessoal que assiste o Bonitas aí, essa questão, o aspecto do cansaço, da doença, da perda do mercado de trabalho, do afastamento, da autonomia financeira das mães, ou seja, tudo isso que impacta, como você falou, Fabi, são casos bem diferentes, né? O teu caso, de fato, que bom que você tenha isso, mas é uma exceção, né? Não é uma exceção, são exceções, né? Eu conheço uma mãe lá em São Paulo, ela são uma família de amigos meus, que o Fefe tem toda a infraestrutura, que os pais são médicos, etc, etc. Mas eu conheço dezenas que não têm essa questão. E as mães sofrem muito com isso, né? Porque geralmente na periferia ela não tem o suporte do marido, né? Acaba tendo que ganhar a vida também, ou viver do Bolsa Família, viver dessa... Então acho que esse é um aspecto bom que eu gostaria que vocês pudessem abordar aqui no debate. Tá ótimo. Assim, como eu vivencio isso na prática, né, no dia a dia, a gente vê que as mães atípicas da comunidade, principalmente, né, que eu falo da área da qual eu vivo, elas não podem mais trabalhar de carteira assinada. Porque senão perde o benefício. A maioria vão empreender. Também não podem ser MEI, porque se você for MEI, você perde o LOAS. Se você arrumar um emprego de carteira assinada, você perde o LOAS. E aí você não tem quem cuide do seu filho, né? Você também não pode trabalhar. Muitas estão com depressão, com ansiedade, os esposos vão embora, e em muitos casos também elas tentam tirar a própria vida. Então, assim, é muito triste, é muito difícil, né? Porque você não sabe para onde é que vai. Eu tive que me reinventar, eu tinha um emprego de carteira assinada. Antes do diagnóstico do Gabriel, eu era uma mulher cheia de sonhos, cheia de planos, e tive que abrir mão de tudo para cuidar dele e tentar cuidar de mim, né? Porque a cabeça fica a mil. Você tem que prover em casa, você tem que pagar as contas, tu vai pro CIGEG, tem que esperar 2, 3 anos por uma consulta. Isso a criança tá em crise, tá se machucando, não tá indo pra escola, não tem quem fique com ele na escola. Então, assim, eu acho que tem muito que se fazer ainda, porque, assim, tá de uma maneira que as mães não estão suportando mais. Não tem rede de apoio, falta muito, né? Então, assim, é muito, muito complexo, muito difícil. Fora a questão de insegurança Sim. da gestão pública mesmo dentro das comunidades. Então, diariamente tem operação, diariamente
você tem que esconder aquilo da criança. Então, é complicado mesmo. Não tem nem como esconder, né? Se começar agora... um tiroteio, não tem como Não esconder tem o o que tiro, fazer. né? Não tem pra onde correr. E a gente que não... Eu moro na Zona Norte, mas não moro dentro de uma periferia em si. E do lado de fora já é difícil a gente regular Com uma certeza. criança. Às vezes por uma coisa simples. É um banho de chuveiro. Eu lembro quando a minha filha era pequena, antes de começar os tratamentos pra lavar o cabelo dela, eu falava pros vizinhos, gente, eu não estou matando, não estou fazendo nada, eu só estou lavando o cabelo da minha filha. E já era difícil regular uma criança. Imagina você dentro de uma comunidade, no meio de um tiroteio. No geral, as mães são sozinhas, porque a gente sabe que o abandono parental, num caso de atipicidade, já é grande numa maternidade normal, né? Numa maternidade atípica, os índices de abandono paternal são absurdos. Então, a mãe sabe que normalmente vai criar aquela criança ou sozinha, ou às vezes com a avó, que também é debilitada e também não dá conta. Então, realmente, isso é uma vida que as pessoas não têm noção da dificuldade que é. Você que é mãe, que está vendo aqui o nosso podcast, que é uma mãe típica, pensa o quanto você sofreu para se ver novamente como uma mulher sendo uma mãe típica, sabe? Quanto tempo demorou para você voltar a pensar nos seus sonhos, para ter os seus objetivos, para voltar à sua vida normal, porque uma mãe nunca volta a ter uma vida normal. Sim. Agora, você imagina o que é isso para uma mãe atípica. É saber que você vai estar... Eu não gosto dessa palavra porque, enfim, eu não acho que é uma condenação, né? Mas quando a gente está num local em que a gente não consegue ver a esperança na frente, não consegue ver uma melhora, não consegue ver uma terapia e tal, você se imagina condenada àquilo pro resto da sua vida. Sim. E realmente é desesperador, porque a gente não tem noção do que outra pessoa passa, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa do outro, e a gente sofre preconceito o tempo todo com relação a isso, né? E a cobrança da sociedade, da mãe evoluir, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, né? É muito complicado, realmente. A mãe é julgada o tempo todo, né? O tempo todo. Eu te falo pelo meu filho, ele tá sem terapia, como eu falei inicialmente, e a escola me chamou. Ele tá fazendo terapia? Eu falei, não está. Mas ele poderia estar falando melhor. A gente está falando de uma criança com deficiência intelectual, que ele tem síndrome de Down, com nível de suporte 2 de autismo, que ele tem apraxia da fala e ele consegue se comunicar. Então, assim, se ele consegue hoje se comunicar, é porque ele vem de anos de terapia, não é esses 6 meses, um e ano. A apraxia é muito complicado. É muito complicado. Né? Que vai fazer essa diferença toda. É lógico que se ele estivesse fazendo, seria muito melhor para ele. Então, assim, você é julgado o tempo todo pela sociedade, você é julgado pela escola do seu filho, você é julgado pela família. Por mais que você se esforce, que você se doe para essa criança, você acaba até se cobrando por conta desses julgamentos que vêm de fora. Porque por mais que você faça, você se empenhe, que você esteja ali, tem sempre alguém para dizer, mas se você estivesse fazendo mais, Sim, ele estaria melhor. Verdade. Sabe? Enquanto a gente está sorrindo de orelha a orelha, que ele hoje se comunica, ele sabe dizer o que ele quer, se está com fome. Porque é uma evolução pra gente. Exatamente, um desfraude que demorou 3 anos, ele hoje usa o banheiro sem, né, se sujar. Então, assim, isso para mim é uma evolução gigantesca. E eles ficam assim, não, mas ele poderia estar melhor se ele estivesse... A cobrança é muito grande, né? Então, assim, a mãe, ela tem uma sobrecarga. Eu acho que hoje as políticas também têm que se voltar muito para essa mãe, porque a mãe tem uma sobrecarga gigantesca. Tremenda. E nem toda... E assim, a maioria das mães que tem um filho atípico, ela tem outros filhos. Então, ela acaba até deixando esses outros filhos um pouco de lado, né? A gente se cobra até nisso também. A Paulinha tem um só, né? Só, nem quis Mas, ter assim, outro. eu tenho nem 4. cabeça. O Joaquim é o meu caçula. Então, assim, eu tenho mais 3 filhos, né? Então, a sociedade também te cobra. Você tem que dar atenção para todos, mas é você equilibrar todos aqueles pratos. Então, assim, isso para a cabeça de uma mãe é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acredito, assim, que a família, em particular a mãe, ela precisa desse olhar, né, da política, da sociedade, de tudo, mais voltado para essa mãe. Porque a mãe... As mães, nós somos seres humanos, exatamente, né? como a Ana Paula falou, tem muitas mães tentando suicídio, entrando em depressão. Então, assim, a gente precisa pensar em como acolher essas mães. Você fez a pergunta. Eu sou de 78. Em 78, a gente não falava de crianças com deficiência. Era como se elas realmente não existissem. Muitas ficavam trancadas dentro de casa, outras iam para o hospício, outras iam para centros espíritas, enfim, vários tipos de tratamento. Então, realmente, a gente cresceu aprendendo que a atipicidade não existe.
que a gente tem esse padrão social. E aí, de um tempo para cá, com o advento dos diagnósticos, a evolução da medicina, a gente passa a ter que conviver com essa parcela da sociedade que não é pior nem melhor, apenas diferente do que você estava acostumado. E aí é muito difícil se a gente não tem educação escolar para isso. Então, quando você não fala na escola, quando as pessoas falam assim, porque tem que incluir, a inclusão não é boa só para criança com deficiência, a inclusão é boa para todo mundo, porque isso é um exercício de cidadania diário. Então, assim, essa questão, são várias questões, acaba embolando um pouco os assuntos, né? Então, a gente tem essa questão de que a gente não convivia e que falta, sim, essa conscientização dos próprios professores. Aí, você fala isso, as pessoas falam, você está culpando a escola, está culpando o professor. Não, eu sei que o professor aqui no Brasil, ele é sobrecarregado, e ele é cobrado. Capacitação também, é muita coisa. Então, assim, é um buraco muito fundo, né, que a gente precisa modificar. Eu ia até perguntar como é para vocês a questão da escola, como vocês sentem muita dificuldade na escola, não sei se os filhos de vocês estudam escola particular ou escola pública, como é esse tratamento dentro da escola com as crianças? Eu só metendo Claro. a colher nessa cumbuca aí, essa questão da escola, eu dei uma olhadinha, fiz o dever de casa e em torno de 25%, 24% das escolas têm algum tipo de infraestrutura para isso. Sim. É um dos números que eu encontrei. Mas menos de 6% dos professores têm algum tipo de qualificação para isso. Menos de 10%. Eu encontrei o número 6 alguma coisa, mas menos de 10% tem algum tipo de qualificação para tratar essas questões. Então, de fato, há um problema de política pública, de decisão política forte nisso aí, não é isso? Sim. Não é também só a qualificação, né? Eu acho injusto, porque eu sou estudante de pedagogia, mas também trabalho no município como mediadora escolar. E me deparo muito com salas com 30 alunos, 8 pessoas com deficiência, às vezes um mediador e mais a professora, né? Então, assim, é muito difícil também para esse profissional conseguir educar, passar o trabalho pedagógico para 8 crianças que são diferentes, porque um autista não é igual ao outro, uma deficiência não é igual a outra. Então, eu não acho justo uma turma que fala que vai incluir com 30 alunos, 8 com deficiência e um professor. O ideal seria que cada aluno tivesse seu mediador, né? Como é na rede particular, por exemplo. Sim, hoje meu filho é da rede pública, mas da classe especial, que é uma classe com menor quantidade de alunos e uma professora capacitada para poder alfabetizar eles com mais qualidade, né? Então, assim, foi uma opção minha. Pouco se fala na classe especial, você só veio falar em incluir na classe comum, mas nem todo mundo acompanha da mesma forma. Sim, esse debate, se tem que estar em sala separado ou sala comum. Vocês como iguais? Como é que vocês veem? Eu enfrentei esse debate como deputado alguns anos atrás. Eu particularmente não concordo. Assim, eu respeito quem gosta. É uma cumbucona. É uma cumbucona. Porque eu acho que assim, a criança, como a Fabi falou na fala dela anterior, a criança, ela aprende quando ela está com seus pares, a criança com deficiência, e aquela que não tem deficiência, ela aprende que a sociedade existe pessoas diferentes. Então, eu acredito muito na inclusão em sala regular, todo mundo junto. Para mim já não funcionou. Para você não funcionou. Existem exceções. Eu acho que tudo existem exceções. Não só na maternidade atípica, no que for melhor para o filho dela, mas existem questões também, porque eu trabalhei com uma vereadora durante 3 anos, visitando as escolas municipais do Rio de Janeiro, exatamente vendo aonde tinha sala de recursos, quantos agentes de apoio tinham dentro das escolas. E o que eu via muito em salas de classe especial eram pessoas com 40, 50. Teve uma escola, inclusive, aqui em lá em Vicente de Carvalho, perto da minha casa, que tinha uma pessoa de 62 anos. A gente não fica a vida inteira dentro de uma escola. Então, acredito que a gente precisa de políticas públicas também para redirecionar essas pessoas para outros ambientes, não só o ambiente escolar, porque também a classe ela serve para um aluno que tenha 18, 20 anos, por aí. Eu acredito que pode funcionar dependendo da decisão da família, da decisão dos terapeutas, enfim. Mas eu creio também, sem te cortar, que não é uma questão só de idade. Você não vai deixar uma criança com nível 3 de suporte que se agride outros alunos, se machuca, às vezes está com fralda. Eu acho que é questão dentro de uma suporte sala. mesmo. É o suporte. É o suporte, né? assim. Na época do meu filho, quando ele tinha 10 anos, ele se machucava muito. Eu, como mãe, não achava justo botar ele numa sala com 30 alunos para ele se machucar e machucar o coleguinha. Porque para ele não funcionou Ele por conta da quantidade de alunos, ele não né? estava aprendendo. Eu acho que naquela época
foi uma opção minha botar na classe especial e ele ter um tempo de qualidade menor, mas voltado para o que ele tinha condições de fazer. A gente também tem que saber dividir as coisas, que nem sempre o que é bom para todo mundo, para um é para todos. Sim. Né? Então, eu como mãe optei, ele da rede pública, é muito bem atendido, a professora é muito qualificada, eu gosto muito do atendimento, mas eu acho que estão botando todos num saco só. Foi Entendeu? bom esse diálogo com mães de suporte diferentes pra gente conseguir realmente enxergar exatamente Fabiana isso. falou que a cumbuca era grande, mas É grande. Não, mas é. Porque exatamente, eu não posso Eu tô comparar a minha esperando. filha, que é grau 1 de suporte, com seu filho, que é Sim. grau 3. É muito difícil. Pra Maria Luísa, pra minha filha, estar numa sala regular é maravilhoso. Ela hoje consegue seguir não da mesma forma, ela atrasou um ano, né? Então, agora que ela atrasou um ano, ela consegue acompanhar a turma dela sem mediador. Porque ela tem as terapias dela em dia, ela já evoluiu bastante, mas eu sei que tem outras crianças, até mesmo de nível 1, que não conseguem acompanhar sem o mediador. Mas para ela, a convivência com outras crianças é muito enriquecedora. Acho que se ela estivesse numa sala especial, ela não conseguiria evoluir da forma como ela evolui. Mas aí é a minha filha. A gente tem que entender que realmente, porque tem, por exemplo, tinha um menino de grau 3 na turma dela, que às vezes chegava a assustar as outras crianças. E eles são muito pequenos. Eu acho que quando é mais velho, vai evoluindo, o tratamento é diferente. Então, essas salas, eu acho que depende da criança, depende muito da depende do criança, depende do tratamento, depende. E às vezes, por exemplo, crianças de 20, 30 anos, às vezes aquele local é o único local que ele se sente à vontade pra estar na escola, pra estar fazendo as coisas que ele precisa fazer. Então, realmente, é uma cumbuca muito funda. Muito, Depende muito. Por que eu falei isso? Porque, São assim, indivíduos, né? Na verdade, a educação no geral, a educação brasileira no geral, como ela está hoje, ela é fadada ao fracasso, independente da criança ser típica ou atípica. Uhum. Porque ela está defasada, os professores estão exaustos, existe uma falta de atualização. Então, assim, a educação como está hoje, ela não está boa nem para quem é típico, nem para quem é atípico. Isso é um ponto importante que Precisa ser tem, levantado. que tem que ser discutido e revisto. Meu filho hoje, mais uma vez eu vou falar, eu tenho o privilégio do meu filho estudar no CAP-UERJ. O CAP-UERJ, ele tem um modelo de educação, de inclusão totalmente diferente da escola estadual, porque lá ele não tem um mediador, ele tem um AE. É uma professora mesmo, que eu acho que é o modelo ideal, ter um AE para esses alunos. Ele tem um AE, esse AE só podem ter 2 alunos com deficiência diferente em níveis de suporte, então assim, meu filho é um nível de suporte 3, ele não é uma criança agressiva, mas assim, ele tem um aprendizado totalmente diferente de uma criança típica. Já pensei numa escola especial para ele, mas achei que não era o modelo ideal nesse momento, porque eu preciso também que ele socialize. A escola, sim, é um lugar de socialização, não tem problema nenhum falar isso, que as pessoas ficam lá. Então, eu acho que isso também depende da forma que você vê. Né? O que você quer que seu filho faça? O que você espera do seu filho? Eu tenho e aí eu vou aproveitar, roubar a sua audiência um pouquinho, falar para as pessoas assim que a gente não precisa se cobrar tanto, né? Nós somos as melhores mães que nós podemos ser dentro daquilo que a gente tem ali. Uhum. E eu tenho certeza que toda mãe atípica, ela se esforça ao máximo para oferecer o melhor para o seu filho. Talvez o melhor para ele não seja a sala especial, entendeu? Né? Então, acho que a gente tem que começar a aceitar um pouco isso. O que é melhor? Avaliar o seu filho como indivíduo, não esperar que seu filho... eu tenho muito medo de compartilhar as coisas do Daniel, porque o Daniel ele tem uma história de superação grande. E aí é isso que você falou. As pessoas olham e falam assim, pô, se o filho dela fez, o meu também vai poder fazer. Só que E aí gera comparação. o filho da Fabiane é a deficiência agiu nele de uma maneira, na outra vai agir de outra maneira. Então, por exemplo, eu já cheguei a pensar em homeschooling, que também é um debate grande e complicado. Né? Mas tem crianças que talvez aprendessem melhor em casa. Você vê que tem crianças que têm uma deficiência muito grande e que estar na escola, às vezes, pode ser uma coisa para desregular. Não é um castigo, mas assim, pode ser uma coisa que maltrate ela, que causa um sofrimento nela, ao invés de não causar um sofrimento. Então, assim, o debate é muito amplo por causa disso, porque existem várias vertentes e cada caso é um caso. Se você não analisar cada caso individualmente, você não consegue fazer. Mas, assim, o fato é que realmente deveria existir uma política pública de inclusão verdadeira, porque a inclusão, como é feita hoje, como você falou, muitas vezes acaba sendo um depósito de criança. E não é isso que você quer. Então, assim, a criança com deficiência, as pessoas saem para uma excursão, a criança fica no pátio.
Isso é desumano, para falar o mínimo. Então, assim, é uma questão realmente de rever essa política. E eu acho que tem que ampliar, assim, o debate sobre a questão das classes especiais, sobre homeschooling, debates que são demonizados hoje em dia e que não podem ser demonizados, porque cada caso é um caso. A mesma questão que você falou de mães que tiram sua vida. Quantos casos a gente vê da mãe que mata o seu filho e se mata por desespero? Isso é uma questão de saúde coletiva. Ninguém trata essa questão do suicídio materno típico como uma questão de saúde coletiva. Saúde coletiva, sim. Saúde mental é saúde coletiva. Então, onde é que a gente peca nisso? Onde a gente falha nisso? Né? Então, assim, é papel do Estado acolher a gente enquanto cidadão. Nossos filhos são cidadãos. Se vocês fossem sugerir para alguém com poder de decisão, sim. O que se iriam sugerir? Vamos lá, 1 ou 2 pontos cada um. Lá na ONG a gente faz um trabalho de saúde mental com as mães, né? A mãe só passa no atendimento com o filho se ela passar no psicólogo também. A gente tenta casar o mesmo horário, enquanto a criança está na terapia, ela está sendo atendida. Né? Então eu acho que tem que ter políticas públicas voltadas para as mães. E também a situação financeira das famílias, que elas possam ter possibilidade de ser pelo menos um MEI, elas trazer o sustento para casa. Isso teria que mudar a lei Sim. da LOAS. Sim. Então, isso já é uma proposta bem firme. O que a gente não consegue entender é o seguinte: o MEI ele não vai impactar direto no financeiro do Estado. O MEI, pelo contrário, ele vai estar trazendo e girando a economia. Então, por que a mãe não pode ter um MEI? Se você não vai impactar em nada. Então, assim, isso é uma proposta que a gente carrega muito, da mãe poder ser MEI e ter o LOAS, porque você não precisa ser miserável para ter o LOAS. Né? Quanto você gasta com seu filho? Eu posso falar do meu filho. Meu filho, eu gasto com ele R$500 de fralda por mês, porque isso também é uma falha de políticas públicas, porque o SUS só oferece fralda geriátrica. Então, meu filho, que pesa 25 quilos, a fralda geriátrica fica imensa nele. Então, eu tenho que comprar. Não existe um outro tipo de fralda. Aí eu gasto a risperidona, porque o estado do Rio de Janeiro não oferece risperidona líquida, por exemplo. Eu fui até em Brasília conversar lá no Ministério de Saúde, levei um programa, eles falaram que a compra da risperidona líquida vai por estado. Então, realmente, a gente tem estados aqui que tem, municípios aqui que tem, mas aqui no município do Rio de Janeiro não tem. Então, você administrar 0,75 de um comprimido é muito difícil. Quase impossível. Quer dizer, são políticas públicas relativamente simples, se você parar para pensar. Então, a gente tem essa questão da medicação. Outra questão que a gente tem que, a nível federal, por exemplo, criar formas mais rígidas das produtoras, das farmacêuticas de remédio, terem um compromisso. Por exemplo, a gente passou agora, você viu que a gente passou, né? Desabastecimento de remédio de controle. Né, Neuroleptil, Gadernal, porque simplesmente a farmacêutica falou, não quero mais produzir. Que não dá lucro. Não quero mais produzir. E aí ficou lá jogado, 6 meses sem remédio. Você ligava para eles, mandavam procurar outro neuro. Aí como que você vai achar outro neuro no SUS se você leva 2 anos para um neuro? Como é que você vai adaptar? Quase R$1.000 uma consulta, né? Como é que você vai adaptar uma medicação de uso contínuo que atua nas ondas cerebrais? Vou trocar hoje. Hoje eu vou fazer isso aqui que não tem. Como se fosse simples, já. Você não tem. Então, assim, isso tudo causa uma sobrecarga materna. Né? Então, se você tem um tratamento, sei lá, tem os centros de tratamento da criança com deficiência, vamos supor, estou criando aqui, tem um centro de tratamento aqui no Rio, mas esse centro de tratamento também trata a família, como vocês fazem lá, passa aqui por uma entrevista. Isso já é uma política pública. Então, você tem com quem falar, você tem com quem conversar. Por exemplo, a gente pode implementar, a gente tem o programa de desconto, né, imposto para quem contrata pessoas com deficiência. Por que a gente não implementa isso nas empresas, para as empresas que contratarem responsáveis por pessoas com deficiência? Porque você chega a fazer uma entrevista, quem cuida do seu filho? Né? Seu filho passou mal, vai ficar com quem? Mas por que você não pode ter, de repente, um programa híbrido? Metade presencial, metade aqui, dá um desconto no imposto para essa empresa. Porque você contratar a família, você está tratando também da pessoa com deficiência, está dando bem-estar para aquela pessoa. Então, a gente tem uma série de propostas de políticas públicas simples de se implementar, que falta uma boa vontade, falta um olhar para essas famílias. Porque eu vejo que as famílias atípicas e as crianças com deficiência, elas são vistas como um estorvo. A verdade é essa, um problema. Porque assim, aí você vê, pega o plano de saúde. Meu filho ficou 1 ano sem terapia. Eu tenho um processo em trânsito julgado contra a Unimed Rio, falar aqui o nome. E aí agora ele voltou, 1 ano depois.
quem eu poderia procurar para obrigar eles a implementarem? Quem do TJ? Quem poderia fazer alguma coisa que pudesse fazer eles cumprirem aquela lei? Então, ficou 1 ano sem terapia. Aí, assim, a clínica olha os nossos filhos como lucro, porque eles lucram com os nossos filhos. O plano de saúde vê os nossos filhos como prejuízo. Então, como é que você fica? Os nossos filhos são pessoas, eles não são prejuízo nem lucro, eles são pessoas que precisam daquele tratamento. Ponto. Só isso. Aí a pessoa fala assim, eu lembro que eu passei por isso, não sei se vocês passaram na época. Procura a Rede Sara. Procura a Rede Sara. Infelizmente, seu filho não se qualifica para ser atendido aqui, porque meu filho usava traqueostomia. A Rede Sara do Rio, eles alegam que eles são um ambulatório, não são um hospital. Então, se a criança tem alguma questão ali, eles não teriam como socorrer. Então, quando é que ele vai poder entrar aqui? Quando ele fechar a tráqueo. Ele fechou a tráqueo 6 anos. Ele ia ficar 6 anos esperando a Rede Sara? Né? Então, assim, é muito, muito difícil esse acolhimento. E aí eu acho que o que a mãe atípica espera? Que seu filho seja acolhido. Quando ele é acolhido, você é acolhida também. Com certeza. Não tem aquele... acho que é um dito popular, né? Adoça a boca do meu filho que você adoça a minha também. É isso. Então, eu acho que falta muito isso. Eu acho que os políticos, os governantes, eles têm que entender o seguinte, muitas vezes os nossos filhos não votam, mas a família vota. E a família vai votar naquela pessoa que acolher essa criança, que acolher essa demanda. E não é assim, a mãe atípica é vendida. Não, não é isso. A mãe atípica, ela quer políticas públicas. A mãe atípica, ela quer que funcione para o filho dela ser incluído. Então, assim, eu acho que são esses tipos de proposta que devem vir a nível federal e estadual. A gente tem que implementar isso aqui também. Um outro medo, desculpa, gente, que agora... Não tem problema. Um outro problema que a gente recebe muito na associação é o que vai ser do seu filho depois que você morrer. Muitas mães sozinhas. Quem vai fazer? Eu penso muito nisso. Eu acho que esse é o maior medo da mãe atípica. Então, todas elas. De acontecer alguma coisa com a gente, Exato. quem vai cuidar, porque... Quem vai fazer o que você faz pela sua filha? Ninguém. Né? Quem é que garante? Eu optei em ter uma outra filha, porque é claro que eu sei que a Mariana não vai ter obrigação de fazer isso. Mas eu pensei assim, cara, vou ter uma outra filha, porque o dia que eu não estiver mais aqui, eu vou fazer uma caderneta de poupança, sei lá, ela pode botar ele em algum lugar. Pelo menos pagar alguém pra tomar conta. Eu pensei nisso. A minha sorte é que ela é apaixonada pelo irmão, eles são um e carne. Mas assim, se não fosse... Né? Então, assim, a gente tem um problema de moradias assistidas, por exemplo. Existe hoje? Existe. Mas um modelo defasado, por exemplo, aqui no Rio, cada moradia assistida fica com 15 pessoas, e só tem 100 vagas. Então você tem que esperar a pessoa vir a óbito. Então é horrível ficar daqui torcendo para alguém vir a óbito para poder botar meu filho lá. Quando, na verdade, poderia existir parcerias públicos-privadas e você ter condomínios. Aumentar, né, as Exatamente. vagas. Se eu não me engano, são 5 lares só, né? Só 5 lares, com em torno de 15 pessoas. Muito, e se faz muito pouco. É isso. É muito falado. São muitas promessas pouco e feito. poucas ações, né? Tu vê 2 de abril, todo mundo com a roupinha azul, todo mundo com faixa na rua, mas verdadeiramente nada acontece. Nada. Por isso que Porque eu não fui uma mãe encaminhada. ficar 2 anos esperando uma consulta é um absurdo. Uma mãe esperar uma medicação. E aí, como é que faz? Todo são mundo tá políticas vestindo a camisa e públicas nada tá simples, fazendo. né? São Simples. coisas Sim. que a gente fala, Com certeza. que as pessoas criam uma dificuldade, sendo que se você colocar na ponta do lápis, não é nada absurdo. Não. É coisa que com qualquer lei municipal a gente consegue resolver. Só que realmente não é feito porque não tem um interesse público para que essas coisas sejam resolvidas. Como a Fabi disse, eles são despesa, né? São vistos como estorvo, como despesa. Exatamente. Mas são pessoas, são indivíduos. Ele pode não votar, alguns votam, eles podem não votar, mas a família vota. A família contribui, né, financeiramente aí Paga imposto. paga impostos. Eu acho que o autismo hoje né? virou um comércio, né? Onde se todo mundo cobra tudo muito caro, a Sim. família entra em desespero porque ela quer o melhor daquela criança, ela quer desenvolver o filho dela e tudo é muito caro. E a gente faz é das desumano isso. Sim. É desumano. E eles sabem que as mães fazem das tripas corações pra fazer tudo Deixa pelos de comer, filhos. deixa de se E cuidar. é isso, é o que a gente tava falando, que eu tava conversando com a Patrícia outro dia sobre isso, sobre a questão do Lois e tudo mais, que a gente sabe que tem mães que pegam o Lois 100% pra fazer pra pagar plano de Plano de saúde, pra saúde, pagar terapia, ainda porque falta. não consegue Ainda pela falta. rede pública, ainda falta e ela não pode Pode trabalhar. Não pode trabalhar isso E mesmo. aí, como é que faz? Como é que come? Como é que veste? Como é que tem uma diversão? Como é que... Tudo
tudo, não tem como. E aí vai pro trabalho informal, e aí não tem nenhum direito, não tem férias, não tem... se você fica doente, você deixa de receber. E como é que essa família come? Como é que essa família sobrevive? Então, realmente, isso, principalmente, a gente precisa entender que o LOAS é da pessoa com deficiência, não é da família. É um benefício para aquela pessoa, e mesmo assim, o valor que é pago não é um valor condizente com os custos que ele tem durante o dia. Então, isso realmente, eu acho que esse é o primeiro pontapé em questões de políticas públicas, e, obviamente, temos muita coisa para evoluir ainda. Sim, muita Celso, coisa. você fez uma pergunta, o que a gente falaria isso. sobre políticas públicas. Essa questão do LOAS também, quando a Thaisa fala que é uma coisa que é da família, o LOAS se torna uma renda da família. Existem muitas mães que ficam a vida inteira sem trabalhar, cuidando desse filho. Esse filho vem a falecer, ela já com uma certa idade, não com a idade suficiente para receber uma aposentadoria, e ela não pode ficar com esse LOAS, e ela se vê perdida num luto, sem o filho e sem essa renda. Então, essa é uma política pública que poderia ser feita para essas mães continuarem recebendo esse LOAS, né? Já que elas dedicaram a vida inteira. A vida inteira esse indivíduo, e Ela aquilo ali é uma a renda. minha irmã não recebe LOAS porque a mãe é aposentada. Não recebe. Aí não dá, E ela não pode. Não pode. A mãe aposentada tem a pensão do meu pai, porque que é o certo- falecido. E aí a gente tentou colocar a dica no LOAS e não conseguimos. Então, os irmãos que partilham o tratamento. É porque o certo não seria, eu acho que alguns casos, né, de total incapacidade, até para entrar no mercado de trabalho, seria aposentadoria. Essas crianças não deveriam nem ter LOAS, deveriam ser aposentadas. Assim como acontece com as crianças do Zika vírus, muitas crianças com paralisia cerebral, claro que depende de como foi afetado o cérebro dessa criança, ela deveria ser aposentada. O meu filho, ele nunca vai entrar no mercado de trabalho. E assim, não é que eu tô sendo fatalista, não. Meu filho tem 11 anos, ele não fala, ele usa fralda ainda, ele ainda está sendo alfabetizado. Então, assim, ele não vai entrar para o mercado de trabalho, não vai gerar lucro. A gente chega até a falar de necropolítica nesse caso. Então, assim, a criança que não vai gerar lucro quando for adulto, então, se essa criança vier a óbito, não vai fazer a menor diferença. Pelo contrário, pode ser, né, falando em questão financeira, pode até ser uma bênção. E isso é desumano, dialogar isso com o familiar. Então, por exemplo, no caso da sua irmã, talvez ela pudesse se aposentar, não ter o LOAS. Ela tem entrado já como uma pessoa aposentada. Tentamos também, não Então, não conseguimos, consegue, porque é muito difícil. Então, por que não Agora ter? ela está para fazer 65, 64. Aí vai aposentar por idade. Por idade. Então, mas aí vai aposentar com uma aposentadoria muito baixinha. Muito baixinha e Então, já a vida avançada. Pois né? O plano de saúde pede para a gente renovar o laudo a cada 6 meses. Mas não existe uma lei federal, existe uma lei estadual que diz que o laudo de pessoas com deficiências que não vão haver modificação não precisa ser atualizado. Então, assim, o meu filho não vai deixar de ter paralisia cerebral daqui a 6 meses. Então, por que eu tenho que atualizar o laudo? E aí, o plano de saúde ele vai contra a própria legislação vigente. E ninguém faz nada, simplesmente fala, não, tem que entregar. Mas por que eu tenho que entregar? Aqui no estado, por exemplo, o Detran tem isso, você tem que levar um laudo atualizado, quer dizer, é o próprio órgão do estado que desrespeita uma lei estadual. Então, a gente tem essas Falta essa fiscalização também, para que o plano de saúde, realmente, os planos de saúde, eles acham que eles são reis, né? Que eles podem fazer tudo e a gente tem que acatar e fim de papo. Mas isso também é uma questão de falta de rigor das ações das leis, porque as leis estão lá e elas não estão sendo cumpridas. E isso também realmente é uma falta de política pública, não adianta, tudo. É o que eu sempre falo, as pessoas ficam, porque política isso, porque política aquilo, e elas não entendem que absolutamente tudo na nossa vida é política pública. Tudo que gera nosso, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tem alguma política tratando de cada coisa do nosso dia. E se a gente não tiver ali tendo a manutenção dos nossos direitos com pessoas que vão estar lá fazendo com que as leis sejam, de fato, cumpridas, a gente não tem um norte. Não. O exemplo, por exemplo, o que está acontecendo lá fora, que as mulheres agora não têm mais voz. Aquilo foi um direito que foi tirado delas. Hoje, por exemplo, na época que seu filho nasceu, tinha uma legislação para os planos de saúde. Hoje, essa legislação já está completamente diferente. Vários direitos foram retirados
de nós, mães atípicas, dos nossos filhos. Então, a gente precisa ter pessoas que não adianta só a gente adquirir aquele direito, a gente precisa ter a manutenção deles. Isso é muito importante. A gente precisa lutar para isso e votar em pessoas que vão estar lá fazendo por nós, porque a gente sabe que nem todo mundo da sociedade vai ter voz para ir lá falar, mas as eleições são exatamente para isso, para a gente eleger pessoas que vão estar lá falando Quem pela vai nos gente representar. e vão nos representar, exatamente. A gente precisa rever a lei de plano de saúde, porque a lei de plano de saúde é de 1998. Então, ela tem várias brechas dentro dessa lei. Defasada já, né? Então, eles entram nessa brecha para tentar derrubar. Existe um projeto de lei que eu acho que fez 18 anos ano passado, tinham pessoas vendo e aí foi arquivado novamente. Mas isso precisava mudar. Uma outra questão das famílias atípicas que assola muito elas é a questão do home care. Não existe uma legislação específica que trate de home care. Ele tem na lei de 98 que você pode tratar a pessoa em ambiente domiciliar, mas ela não especifica nada. Então, o que eles fazem? Eles criam as próprias leis deles. Então, se você não for uma pessoa tracostomizada, que seja dependente de ventilação mecânica, gastrostomizada, você não tem direito. Mas, às vezes, você precisa. E o home care não é luxo. Ninguém tem um home care com alguém 24 horas na sua casa porque tô afim de ter um home care aqui. Então, assim, a lei, mudando essa lei de 98, também é uma briga com uma cumbuca gigante. Muita coisa começaria a caminhar se você cria ali coisas que amarram. Né? E aí vem essas mudanças que você vê o julgamento na STF, várias questões que a gente tem que tá englobando. É tudo muito... É muita coisa. Plano de saúde é essa historinha, né? Pague em dia e reze para não precisar. Exatamente. Não precisar. Exatamente. É uma dor de cabeça grande. A gente diz que eles são cruéis mesmo. a pior parte da deficiência não é a deficiência em si. É você ter que todo dia brigar por direitos que já existem. Já existem. Então, isso acaba te desgastando. Então, vou dar um exemplo bobo. Sei lá, eu fiquei sem luz 48 horas outro dia porque tive os cabos furtados. Por mais que eu avisasse que eu tinha uma pessoa com deficiência em casa, por mais que tivesse o registro na Light, eles ficaram me enrolando. Não importa. O cara chegou na minha casa montar tudo, dizer que recebeu uma chamada de outro negócio e montar tudo e ir embora. Então, quer dizer, você fica como com uma criança sem luz em casa, desregulada, medicando, e aí você fica numa discussão profunda. Por que não fez? Aí te fazer um vídeo na internet para eles irem lá 10 minutos depois. Então, assim, é muito chato você ter que... O tempo todo, né? Lutar o tempo todo. Sim. A gente fica o tempo todo em alerta, né? A nossa vida é em alerta. E é muito complicado mesmo. Queria fazer uma pergunta para vocês terem uma reflexão. Hoje, vocês, a mãe que vocês são hoje, se você pudesse voltar lá atrás e conversar com a mãe do diagnóstico, do dia que vocês receberam o diagnóstico, o que vocês falariam para ela? Bom, eu falaria, vai dar tudo certo. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Porque por mais que não dê 100% certo, a gente sempre faz o nosso melhor para que dê tudo certo. Então, eu daria um abraço nela e diria que daria tudo certo. A gente, quando fala sobre assuntos assim, né, mexe muito. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente é atravessado, literalmente, né? A gente fica sem chão. Porque ninguém sonha em ter um filho com deficiência. Não é o sonho de ninguém. Então, quando você recebe do médico, ele testificando que seu filho tem uma deficiência e que precisa de você e que você vai ter que abrir mão de muita coisa para cuidar daquela criança, é muito difícil. Então, eu diria para Ana Paula lá de 15 anos atrás para ela não se desesperar. Que a gente dá um jeito e no final dá certo, né? A gente não tem para onde correr. Não tem. Eu digo muito que a deficiência, assim, te jogaram num campo de futebol e te deram uma bola. Você tem duas escolhas. Você pode sentar e ficar chorando, igual o Neymar fez lá no Brasil, ou você pode sair correndo e tentar marcar o gol. Então, eu falo assim... Ou dá pra dar uma de Messi, né? Tem duas escolhas. Mata no peito e sai jogando. E o gol é você atingir conquista de um direito. Esse é o gol. Eu acho que eu falaria... Pra mim, é que só me vem um palavrão na cabeça. Que eu ia falar assim pra mim, olha, Fabiane, parabéns, você fez um bom trabalho, você é muito Eu acho que eu falaria isso pra mim, porque assim, por mais que eu nunca tenha desejado ter um filho com deficiência, a deficiência do meu filho me transformou como ser humano. Então, eu encontrei outros caminhos pra minha vida. Na hora de matar a bola no peito, eu pensei assim, cara, eu não vou me entregar, eu vou seguir. Hoje eu trabalho na neonatal do Pedro Ernesto. Pra mim, às vezes... dói ver aquilo ali, porque eu já estive naquele lugar. Mas aquilo me dá um diferencial, porque eu entendo o que aquela família está sentindo. Né? Então, existe essa humanização.
Então, assim, o Daniel me ressignificou. Criei uma associação como você, criou uma associação como você, foi trabalhar. E eu botei na minha cabeça que enquanto Todas as crianças ou todas as pessoas com deficiência, porque as pessoas crescem, não conquistarem os seus direitos, a minha luta não vai acabou. acabar. Então, eu procuro tirar da deficiência coisas positivas. Não positivismo, assim, não estou romantizando, não, porque é muito difícil você ter um filho com deficiência. É muito difícil não poder lavar o cabelo sem ter uma crise, ou não poder levar para a escola sem ter um desgaste. É muito difícil. Ou acontecer como ontem, aquela ventania que teve muitas crianças desorganizando, Sim. né? Ficando sem luz, chorando, e a família Ali. junto, né? Participando daquilo tudo. Acho que a gente pode tirar coisas boas. Eu acho que esse é o momento da gente transformar em políticas públicas coisas que vão ser benéficas para gerações futuras, né? Eu não quero que o meu filho ou a minha filha passe pelo que eu estou passando. Eu não quero que a sua filha cresça e tenha que brigar pelo que você está brigando, né? Eu gostaria realmente, e eu tenho esse sonho, né? De ver um mundo mais bonito, um mundo mais empático, um mundo mais solidário, um mundo com políticas públicas funcionantes para essas pessoas. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória e eu sou muito grata pela transformação que meu filho efetuou na minha vida, mesmo sem saber. Porque o Daniel é o tipo de pessoa, o tipo de criança, outro dia estava brincando com uma criança, levou um soco na boca, ele riu. Porque ele não entende, ele pode ter até sentido a dor, mas ele não entende. E ele não entende como aquele sorriso que ele dá para mim todo dia me faz ter força de levantar e seguir. Esse é o combustível, né? É muito complicado, porque a gente vive numa sociedade em que tudo é culpa da mãe. E aí eu já ouvi muito na minha vida: ah, você tá passando isso porque você quis. Ninguém mandou você querer ter filho. Sim. Então, é essa questão. Ninguém sonha em ter um filho com deficiência. Não. Ninguém sonha. Ninguém sonha em não conseguir lavar um cabelo. E ninguém sonha em não conseguir cortar uma unha. Ninguém sonha em olhar pro seu filho e ver a coisa que você mais ama na vida e você pensar: meu filho não vai ter uma vida normal. Meu filho não vai conseguir trabalhar, estudar, falar. A Maria Luísa, ela começou a falar, ela já tinha quase 5 anos. E ela falava, hoje, que ela tem 8 anos, ela fala bem. Mesmo assim, quem vê ela falando ainda consegue ver que ela não tem a fala 100%. Mas foi muito difícil. E eu não tive com ela o que eu tive com a Maria Eduarda, com o Damião, daquele negócio gostosinho, da criança com 2 anos começar a falar. E eu acho que uma mãe que não é mãe atípica não consegue entender o peso que isso é. Ela ainda tem outras, como ela é nível 1, então assim, eu ainda vi ela andando, eu ainda vejo ela socializar com outras crianças, mas o fato dela não falar, o fato dela ter uma dificuldade muito grande de aprendizado, era muito difícil. E ainda mais quando, lógico, cada um tem as suas dificuldades, né? Quando você é mãe de nível 1 de suporte, todo mundo desacredita o que você fala. Não. E todo mundo ficava, você tá arranjando cabelo em ovo, porque tem isso, porque as pessoas acham que autismo é moda agora. Todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem. Então as pessoas achavam que eu estava procurando cabelo em ovo. E eu não desisti da minha filha. Eu podia só simplesmente ter feito igual muita gente faz. Ah, então não é nada, não. Então tá bom. Vai crescendo, como tanto que muitas pessoas são diagnosticadas já adultas exatamente por isso. Eu podia bater, eu podia obrigar ela a sentar para aprender a ler, para decorar. E eu tive esse cuidado de entender a particularidade da minha filha e correr atrás, mas não foi uma coisa fácil. Então, hoje, quando eu vejo ela evoluindo, vejo ela conseguindo socializar, conseguindo aprender a ler e escrever, porque agora, no 2º ano que a Maria Luísa conseguiu aprender a ler e escrever, porque eu tive essa consciência, ela estudava, sempre estudou em colégio particular, e o colégio ia passando. Passou, ela estudou o 1º ano integral e ela saiu do 1º ano sem saber ler e escrever. Porque isso, não tinha esse cuidado de entender que aquela criança era diferente, que o melhor pra ela era ter repetido a série. Mas aí, mães e pais de colégio particular têm essa questão de, tipo, eu estou pagando, eu quero que passe, o que não era o meu caso. Então ela repetiu por opção minha. Eu fui na escola e conversei e falei, não quero que ela passe, porque ela não vai conseguir acompanhar. Então hoje eu consigo ver a evolução da minha filha. E se eu pudesse voltar e falar pra Thaísa, de 26 anos, quando engravidou da Maria Luísa, era: você vai conseguir. Porque eu olhava em volta e falava: meu Deus, eu não vou conseguir. Porque a gente não tem noção da força que a gente tem. E os nossos filhos são nossa força mesmo. Eu sou chorona, gente. E isso é o mais doloroso da nossa sociedade. Enfim, por isso, inclusive, que eu quis entrar pra política, porque
Não é justo a gente conseguir e outras mães não conseguirem. Não é justo. A sociedade que a gente vive, a quantidade de impostos que a gente paga, não é justo. O meu filho ter direito, seu filho ter direito e as outras mães não terem direito. Não é justo. Mas Então a gente precisa lutar exatamente para que todo mundo consiga evoluir no mesmo patamar, porque o meu filho não é melhor do que o filho de ninguém. E o que falta na nossa sociedade hoje é isso, é olhar para o outro. Todo mundo tá olhando só para o próprio umbigo, tá vivendo as suas dificuldades. Óbvio que a gente também não tem que pegar as dores do outro, mas se você tem a oportunidade de fazer pelo seu próximo, você tem que fazer, porque a gente é uma sociedade, a gente não tem como, a gente não vai viver sozinho pro resto da vida dentro de uma bolha. Então, o que a gente puder fazer para que todo mundo cresça junto, a gente vai fazer. E a gente querer entrar pra política também é querer fazer diferença. fazer diferença, Exatamente. isso aí. Também é um ato de amor, vamos botar assim. Ah, é tão bom slogan, entrar na política é um ato de amor. Eu faço isso desde os 15 anos. Não é um ato de amor? Não é tarefa fácil, mas é necessária. É necessário. É necessário, porque é conhecimento humano, é uma ciência e é transversal a todas as áreas, né? Sim. E buscar solução para aquilo que não tem solução, né? Não se encontrou até então, existe uma não implementada, já um esforço político de fazer isso. Até por Né? essa falta Como que diz- nasce os coletivos, né? Porque a gente vê que não tem políticas públicas, que nada está acontecendo. Aí alguma mãe que atravessou essa dor se levanta e fala, não, vou fazer por outras famílias. Foi assim que nasceu Criando Laços Especiais, lá na comunidade da Kelson, porque eu vi que muitas famílias tinham vergonha de estar com seus filhos na rua, de falar que tinha um filho com deficiência, que não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Você não tem como trazer lazer, cultura, não tem. Então você se retrai e esconde seu filho. Então foi através desse atravessamento, né, de dor que nasceu. Hoje a gente tem 127 famílias assistidas, 350 pessoas, sem nenhum dinheiro do governo nem da prefeitura. A gente faz 4.000 atendimentos. Sabe Incrível. tem um negócio que a minha mãe conta, É um trabalho. que é bárbaro, assim, faleceu uma menina, imagina, nos anos 60, no interior do Rio Grande do Sul, né? Não tinha médico, não tinha luz, não tinha nada, né? E faleceu lá uma menina de alguém. Aí ela falou assim, por que a minha filha e não a filha da Elite, que nem sabe andar e nem falar? Né? Isso é pesado. Mas É muito complicado. Acontece mesmo. Porque Forte. os nossos filhos são tratados como se fosse a escória da sociedade. Eu levei meu filho para fazer, logo no início, quando ele foi para casa, ainda estava com um tráqueo e tudo, e ele precisava fazer uma ressonância. E aí a gente levou ele num hospital aqui de Renome para fazer. E eu cheguei lá, médico anestesista olhou e falou assim: eu não vou fazer anestesia nele porque vocês não me falaram que ele era normal. Aí Um absurdo, eu respirei né? fundo, respirei fundo, eu virei para ele e falei assim, mas anormal por quê? Ele é um reptiliano, ele é um ET, ele veio de Nárnia, aí já começou, né? Aham. Ela, não foi isso que disse, quem não é normal é a senhora. A senhora não é normal, eu vou sentar a mão na sua cara aqui, aí já começa aquela A gente já fica logo revoltada. Aí meu marido, calma, eu falei... Eu fui revoltadíssima embora, porque assim, Sim, mas como é assim forte anormal? mesmo, né? Eu não vou atender porque ele é anormal. Ainda fala na nossa cara, né? Como se a gente não tivesse sentimento nenhum. E essa pessoa já fez um juramento, né? Mas Exatamente. Esses são os piores. É. Que horror Fez falar um- isso, mas... Não, mas fez um juramento, né? De tratar, cuidar das pessoas. E aí eu né? fiz uma ouvidoria, enfim, mas assim, foi muito duro no início, porque eu tava lidando com... Acabei de receber um diagnóstico, tem uma criança ali que depende de oxigênio. Pra Não mim, tem um cuidado, né? Com a mãe, ser com humano, ninguém. Eu falo pra vocês que assim, na translucência nucal, que é quando a gente faz da gestação, né, a ultrassom, o médico foi e voltou. Aí virou pra mim e falei, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu percebi, ainda mais que ele já era meu quarto filho, olha. Aí ele virou e falou assim, mãe, você vai ter que procurar o seu médico porque a sua criança provavelmente não é compatível com a vida. Ou é sindrômica ou não é compatível com a vida. Meu Deus. Assim, então assim, eu acho que falta preparo desde a gestação daquela pessoa que faz o nosso exame, que faz o exame do nosso filho quando ele nasce, porque assim, eu acho que a sociedade acha que a gente não tem sentimento só porque o nosso filho é diferente. Se fosse realmente uma criança não compatível com a vida, era uma criança sindrômica, que ele me deu as duas opções. Eu passei até o teu diagnóstico com 27 semanas, eu passei da 13ª até a 27ª semana, Angustiada. chorando dia e noite e dia, porque meu filho poderia não ser compatível com a vida.
até eu fazer uma amniocentese, descobrir o que ele tinha, que era uma síndrome de Down. Síndrome de Down é compatível com a vida. Então, assim, eu acho que falta da sociedade entender que nós precisamos ser acolhidas desde ali, desde um exame de ultrassom quando não dá um resultado legal, até uma prematuridade, como foi o caso do Daniel, um diagnóstico de autismo já com um pouquinho mais de idade, né? O seu filho foi o quê? Uns 3 anos? 3 anos. Então, assim, eu acho que ali a sociedade precisa entender como falar com a gente. Os médicos precisam ter essa empatia. Mas as pessoas acham que mulher é de ferro, né? Em todos os sentidos. A gente tem que aguentar tudo. É a mesma sociedade que abomina o aborto, mas a mãe tem que aturar tudo e dane-se, você que se vire. Eles têm essa sensação de que a gente tá ali, que a gente é de ferro e ponto final. E isso é realmente muito complicado. Quando a gente vive aquela questão. Então, antes de eu ter um filho com deficiência, eu invisibilizava pessoas com deficiência. Eu não reparava que elas existiam na rua. Hoje, é igual quando você está grávida, você vê um monte de mulher grávida. Hoje eu consigo identificar e oferecer um suporte. A gente só percebe que as ruas são horríveis, estão cheias de buraco, quando a gente fica mais velho e tropeça. Ou precisa de usar um andador ou alguma coisa. Eu acho que as pessoas precisam entender que ninguém está isento de vir a se tornar uma pessoa com deficiência. Eu não sei se eu vou ser atropelada. Eu moro no Rio de Janeiro, não sei se eu vou levar uma bala perdida e vou precisar de um cuidado, ou vou vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, políticas públicas para a população de pessoas com deficiência é políticas públicas para toda a sociedade. É isso, vamos encerrar, gente, que nós falamos a beça. Queria agradecer vocês por estarem aqui hoje com a gente, foi muito enriquecedor. Eu espero que a gente consiga estreitar mais esses laços e fazer o que for possível para melhorar nossa sociedade, tanto eu quanto o Celso. Nós estamos aqui com esse compromisso com vocês e pode ficar tranquilo que a gente não está aqui para soltar a mão de vocês em momento nenhum, porque a gente sabe muito bem as lutas que vocês passam, eu principalmente passo na pele o que vocês passam. Então a gente está aqui para movimentar e fazer o máximo que a gente conseguir. Eu anotei aqui no celular, você não conheceu as expressões de vocês, né? Parecia de falar. Aqui eu buscando saber o que é isso melhor. Eu acho que eu tenho noção do que é isso, né? E entender mais nível de suporte também, buscar entender mais como é que é isso. E a gente entender melhor esse ambiente. Mas, de qualquer maneira, já tirei 3 propostas legislativas aqui que, se tudo correr bem, eu vou batalhar no Congresso ano que vem para levar para frente. Vai correr bem. Vai sim. Eu quero agradecer a oportunidade do espaço, né? Falar sobre maternidade atípica é sempre muito importante. Eu trouxe meu livro para vocês de presente, Criando Laços, como nasceu a história da mãe atípica na favela, né? Que como nasceu Criando Laços. Pra você não. Ai, muito obrigada. Pra você também. Sim. Bom, obrigado. Para vocês participarem dessa leitura comigo, né? Que acontece dentro do Complexo da Maré e atende muitas famílias. Obrigada. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de vocês de receberem a gente também, ouvir as nossas demandas, né, as nossas necessidades, que é uma necessidade da sociedade, né, não é só das mães atípicas, como o Fabi falou, uma rampa de acesso, ela ajuda uma pessoa também que está com o joelho operado, não é só uma questão da deficiência, é uma questão do ser humano, do dia a dia. Então, assim, é muito importante ter pessoas como vocês ouvindo a gente, ouvindo as nossas demandas, né? E desejo boa sorte para ambos, que vocês consigam alcançar o objetivo e a gente tá junto pro que der ou vier, né? Quero agradecer também a oportunidade de a gente falar, por vocês deixarem até eu falar o palavrão. Não, agradecer. Ela promete não botar o bip na frente. É sempre muito bom estar aqui compartilhando experiência com as minhas colegas de militância. E é importante realmente esse espaço de escuta, principalmente por pessoas que almejam estar em espaços onde é possível fazer uma transformação social. Então, também desejo toda a sorte do mundo, tenho certeza que iremos comemorar. E obrigada mais uma vez. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Compartilhe o link do nosso podcast para que essa conversa maravilhosa alcance mais pessoas. E se inscreve aqui no canal. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.